Oi! Muito bem-vindo. Alguém tem que falar no ar, irmão. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Hoje nós temos um bate-papo incrível com um casal que eu sou apaixonado, irmão. Um povo cheio da unção, da glória de Deus. Não é não, Jean? Isso aí, já estou ansioso aqui para ouvir. Muito recado, muita palavra vinda deles. Vou voltar para casa diferente hoje. Mas isso é bom. É muito bom, cara. A gente tá aqui, cara. Não, antes de falar, faz um apelo. Vai. Dessa vez faz certo. Do jeito certo. É. Você que está assistindo aí, né? Isso. Aperta o botãozinho, se inscreve. Inclusive, perguntar aí se já estão inscritos também no programa. Dever de casa. Se inscreve e manda para 5 a 10 pessoas. Hoje. É isso. Manda para 30, irmão. É, isso aí. Se você tiver essa rede de relacionamento tão boa assim, você vem para cá também. Ajuda a gente também, é nosso convidado. É isso aí. E é isso. Você que tá aí, irmão, dá uma moral para nós. Sabe por quê? É de graça, irmão. @alguém tem que falar podcast Isso aí. no Instagram e aqui. É aqui, irmão, ó. Se tiver aqui, ó, não sei onde é que é, mas vai aparecer aqui. Inscrever-se. Irmão, 78% dos nossos telespectadores não são inscritos no canal, irmão. Então, pelo amor de Jesus, você tá em pecado forte, irmão. Muito pecado. Ajuda, então, gente. Vambora, se inscreve aí, porque Ajuda você não tá perdendo, você tá ganhando, irmão. Ganhando uma estrelinha, não só aqui, mas no céu também, aleluia. Cássio, fala você que você teve uma aula. Eu não assisti essa aula ainda. Dá uma hora, me dá licença. À vontade. Deixa eu falar. Alguém tem que falar, né? Irmão, nós estamos aqui hoje com esse casalzão. Casal da unção, casal cheio de sabedoria do céu, cheio de sabedoria que eles também estudaram para ter, conhecimento, sabedoria. Me deram aula, algumas aulas, tomei umas pancadas, sabe aqueles tapas de luva de pelica? Tomei muito, irmão. E nós estamos aqui hoje com Pedro e Catarina. Ana Catarina, sejam muito bem-vindos ao Alguém Tem Que Falar. Aí. Obrigado, Cássio. Obrigado, Geandre. É um prazer estar aqui. Que ambiente sensacional. Que projeto de Deus. Amém. E que seja um tempo de muito compartilhamento. Amém, é isso. Amém. Agradeço também o convite, amei essa empolgação. Os Maravilhoso. três, né? Os três, né? É. Esquecemos disso, né? É verdade. Os três, né? Temos os três aqui. É. Pedro, Catarina e Clarice. 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 Tá ali só no... Ó, Igual eu aqui, já tá chegando nesse... Já tá chegando esse Ó, João, ambiente. olha eu aqui também, ó. Dá um close aí, João. Sangue de Brincadeira. Jesus tá repreendido. Mas o meu é verme, o dela é... O dela é uma bênção, uma Amém. promessa do Senhor. Amém. Ungida, profeta das nações, em nome de Jesus. Amém. Irmão, Isso aí. pra gente começar, para aqueles que não conhecem vocês, quem são Ana Catarina e Pedro? Pá, nós somos casal de psicólogos, pais do Teodoro, de 4 anos, e pais da Clarice, de 6 meses. A gente serve o Senhor na nossa igreja Novos Começos, aqui em Cabo Frio. A gente também atua, nós somos ativos na psicologia. Eu tanto atendendo, quanto também nas universidades, dando aula. Também no ambiente online, digital. A gente está desde a pandemia lá fazendo um trabalho de divulgação muito bom, né, do nosso material. E Catarina também passou por vários equipamentos de assistência social, de cuidado com as crianças. Hoje está atuando também, eu vou deixar ela falar, né, mas... para nos apresentar no núcleo de apoio à criança que passa por situações de violência, de dificuldade, né? E ela está lá prestando esse apoio. Então, a nossa vida é essa. É atuação na igreja, dentro da nossa casa, também na nossa carreira. É isso. Catarina, Não, Pedro falou tudo, né? deixou nenhuma vírgula. Ó, eu sei bem o que é isso. Não, mas graças a Deus a gente tem trabalhado, né, com famílias, mas a gente frisa que a gente atende individual, né? Sim. Às vezes as pessoas nos procuram, vocês atendem juntos? Não, a gente não atende juntos, né, quando é uma questão profissional. Mas quando é voltado à nossa igreja, ministério, aconselhamento, né, e Deus nos direcionando para isso, a gente, na maioria das vezes, faz
fazemos de formas conjuntas, né? Eu e o Pedro. Mas atendemos separadamente, né? Pedro é professor universitário, eu trabalho com crianças e adolescentes, como o Pedro falou, né? Vítimas de violência sexual, abuso, negligência. E atendo mulheres, meu atendimento é só com mulheres fora do estado, né? Atendo casais e mulheres. Pelo Estado, qual que é esse? Então, eu trabalho pela FIA, né? Fundação da Infância e Adolescência. Isso. Aí tem um programa, né? Aqui, o NACA, que fica em Cabo Frio, né? Vem do estado, mas tem um núcleo aqui em Cabo Frio. Então, eu trabalho com esse público, né? E fora esse público, eu trabalho com casais ou atendimento com mulheres. É até legal divulgar um pouco mais isso aí. Não, porque Programa às também. vezes a pessoa nem sabe que existe esse programa na cidade. Existe. É bacana, eu queria. Vocês têm. De fazer um jabá para eles que eles merecem. Vocês, como que é o canal de vocês para as pessoas conseguirem acessar o serviço? É o que? Instagram? É o que vocês usam? Nós temos um Instagram que abarca tudo, na nossa vida pessoal, ministerial, profissional. Ali que é direciona. que é até um Instagram em conjunto, que é o Pedro e Ana Gray. Gray de cinza. É Pedro e Ana Gray, que é o sobrenome da Catarina. Pegou, né? Pegou, Show. né? Associação, vou falar não. Mas vem aqui, fala. E também eu tenho, nós temos um instituto, né, de psicologia, só que eu tenho um sócio, que é o professor Lincoln. E aí nós estamos no @inteligência psicológica. Legal. É uma empresa mesmo que sempre trabalhou com atendimentos e com capacitação de terapeutas. Não, cara, fantástico. Eu conheci, vocês dão palestras, isso está começando, isso já vem de muito tempo, porque como professor universitário, eu acredito que já é mais, acontece mais vezes com você. A Catarina, você já estava palestrando, já palestra há muito tempo, Sim, como eu é acho que é? que o ambiente, né, cristão, né? Hoje nós estamos na Novo Começo, graças a Deus, né? Nós temos essa missão, mas antes disso estávamos em uma outra igreja. Então, esse ambiente, né, possibilita isso, né? Esse tipo de exposição, né? Existem algumas datas específicas, a gente consegue atuar mais, falar mais, né? Mas fora isso também. Então, eu acredito que esse ambiente cristão nos ajuda a isso, né? Mas vocês, espera aí, já que a gente está falando de cristão, eu nem sei se já está aqui, escrito que eu não li. Mas vocês são cristãos desde criança? Como é que é? Foi convertido há pouco tempo, igual eu, cheio de carrapicho? Então, conta um pouquinho pra gente. Desde criança, graças a Deus, eu nasci num ambiente já, né, dentro da igreja. Meus pais sempre foram pastores, né? Eu já nasci nisso, né? E recentemente meu pai já entrou de licença, ele não está pastoreando mais. Foi quando a gente decidiu buscar um outro lugar para congregar. Mas eu sempre caminhei com meu pai. Quando nós nos casamos, Catarina também chegou para somar. E foi um dos motivos que para mim até me influenciou chegar na psicologia, porque eu sempre vi meu pai cuidando de gente, conversando com gente, né, ouvindo gente. E eu falei, eu vou trabalhar com gente. Eu não vou trabalhar com concreto, não vou trabalhar com eu vou trabalhar com gente, né? Não vou trabalhar com carro. Falei, não, alguma coisa vai surgir aí. A psicologia apareceu para mim. Nós nos conhecemos na faculdade de psicologia. Na faculdade. Em Cabo Frio mesmo? Em Cabo Frio. Vocês são daqui? Vocês são de Cabo Frio? Eu sou capixaba. Capixaba Estou há 13 anos em Cabo Santo, Frio. né? Isso. 13 anos. Seu pai veio ministrar em Cabo Frio? Exatamente, né? O motivo principal da nossa mudança foi esse. Mas você era cristã também? Também, de berço. Caramba, que Né? legal. E cara. aí, esse ambiente, né, como eu falei, cristão, nos ajuda, né, a ter uma escuta diferente, a ter uma ação diferente, né? Então, assim, desde adolescente, eu liderando outros adolescentes, e aí na juventude também, e a psicologia, ela entrou porque os meus pastores da época tinham me direcionado assim, Catarina, já percebeu quanto você gosta de escutar, quanto você gosta de ajudar, nananã. E aí eu falei assim, eu acho que sim. Né? Mas antes disso, eu dançava, né? Eu fazia balé clássico. E eu pensava que a minha profissão seria essa, voltada à dança. Mas não foi. Educação física para ter perto E aí não foi. E aí eu tive um conselho, assim, dos meus pastores daquela época, né? Então, eu e o Pedro, a gente se conhece há 13 anos, porque a gente se conheceu na faculdade desde o primeiro dia de aula. Né? Vocês entraram na mesma sala? Na mesma sala. Primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula. Que isso, Manuel. Tá Eu mirei ali, eu falei... E aí você foi... O seu pai era pastor local da igreja, aí você foi congregar na igreja do pai Eu dele? comecei a congregar
quando Começamos a namorar. a namorar, Isso. já caminhando para o noivado, né? Isso. Eu era de uma igreja, Pedro era de outra, e aí a gente percebeu, né, toda a seriedade para Vai onde a gente estava rolar. querendo. Exatamente. Então eu fui para acompanhar, para somar, né? E foi um tempo muito muito edificante, né? Esse processo, esse período nosso. Cara, que bacana. Olha, só Outro outra casal também pergunta aí saiu que você dessa quer. faculdade também? Não, só vocês dois. Sim, Às vezes acontece. sim. É que Conhecemos. o pessoal fica ali um conversando com o outro, né? Que é psicólogo. Tá vendo? Acaba Saiu outros casais O também. namoro já era uma terapia, né? Caraca, imagina, um analisando o outro. Cara, você é mó doideiro isso aí. Aqui dá certo porque eu hipnotizo ela todo dia. Ah, entendi. Irmão, me dá essa dica aí. Sangue. E a inteligência emocional de casais, quando que vocês decidiram entrar nesse nicho, digamos assim, nesse parâmetro de, não, a gente é casal, a gente se conhece, a gente também é cristão, a gente se conheceu na faculdade, tudo junto, vamos falar sobre casal. Sim. E isso foi só na igreja ou também é fora da igreja? Né? Ou como que vocês resolveram atender esse público hoje? Que, inclusive, a gente passou pela pandemia, tem muitos dados, né, de muitos casais que se separaram na pandemia, Sim. realmente, né, passaram por isso. Essa dor, né, da sociedade hoje do casal. Muita gente hoje você vê, a gente troca isso, isso aqui tá ruim, você troca. O casal você não consegue fazer isso, né? Uhum. E como que foi essa luta aí para chegar nesse ambiente, né, familiar, na casa das pessoas? Giandre, a gente observou na própria psicologia que a demanda, a questão dos relacionamentos sempre aparece. Ou seja, a gente é convocado a ser terapeuta de casal, mesmo quando não está atendendo um casal. É. Eu posso estar atendendo um só, Sim, mas ele sempre vai trazer questão de ouvindo as relacionamento. dores dele. Ou seja, isso vai nos convocando a estudar mais, a se preparar mais sobre esse assunto. E também a gente, né, iniciando a nossa vida, a gente se casou, né, com 20 e poucos anos, a gente percebia que precisa amadurecer, precisa se preparar, forjar mesmo as atitudes para conduzir esse relacionamento. E uma das coisas assim, que foi importante virar a chave, né, mas foi depois que eu já estava casado. Porque acaba você tendo uma noção muito comum de que você tem a sua vida, aqui você está no centro, aí você tem o seu trabalho, você tem o seu lazer, você tem o seu autocuidado, você tem seus amigos, né, e você tem o seu casamento. Isso aqui foi uma coisa que virou muito a minha chave, porque eu até criei um nome para isso, que é o erro da setorização do casamento. Casamento não é um setor da nossa vida que compete com as outras coisas. Não, casamento é um núcleo da nossa vida. Porque, na verdade, enquanto eu estava solteiro, eu administrava todas essas áreas. Quando eu me casei, essa pessoa se tornou uma sócia de vida. Ela está no núcleo. Ela não é um setor que eu tenho que tirar um tempinho para a Catarina, né, conversar com ela. Não, ela está no centro. E são noções que, muitas vezes, eu vejo muitos casais cometendo esse mesmo erro e eu também tive que virar essa chave. O mundo lá fora te ensina mais ou menos isso. É verdade. E aí, um dos conselhos que mais me incomodou, que eu percebi que não funciona, tá começando a dar um problema no relacionamento, a pessoa fala assim, Giandro, você tem que olhar mais pra você. Você tem que se amar. Só que isso é uma forma de disfarçar o egoísmo. Aí é que você setoriza mesmo o casamento. Você coloca o seu cônjuge em segundo plano e vai cuidar da sua vida e daqui a pouco, né, são dois solteiros dentro de casa. E não, o casamento, ele é algo mais nuclear. Então, eu comecei a perceber que desde essa fundação já está comprometido. E isso, a gente começa então a se preparar e a estudar e a perceber que estamos vivendo uma crise de relacionamentos, né? A taxa aumentando demais, porque as bases já estão bem enviesadas. E nesse contexto nosso cristão, a gente usa esse termo, né? Somos uma família. Nós não somos do mesmo sangue, mas somos da mesma família. E ali no nosso meio existe família, família mesmo. Marido, mulher, né, os filhos. E aí a gente costuma observar que, assim, se eu vejo uma demanda e se eu tenho possibilidade de eu estudar essa demanda, aprender e não apenas explicar, mas viver isso, eu vou me tornar uma bênção naquilo que eu vejo que está falho, né? Então,
E graças a Deus, né, o Senhor tem nos permitido não apenas estudar, mas aplicar aquilo que a gente estuda no nosso dia a dia, porque se nós não nos levantarmos como uma família saudável para ajudar outras famílias a se tornarem assim também, né, para onde nós iremos caminhar? Né? Então, olhamos a igreja é um ambiente que é feito por família, não famílias perfeitas, mas prezando um relacionamento saudável, e que bom que podemos, nós e outras pessoas, né, nos levantarmos para ajudar outras pessoas, casais, casamentos e criação de filhos, né? Se eu vejo uma demanda e se eu posso aprender para ajudar, é isso. E hoje você vê, por exemplo, na igreja eu aprendi e aprendo a cada domingo que eu tô lá. Geralmente eu vou aos domingos, nas quartas é mais difícil de eu ir. E o próprio casamento, não só da palavra mesmo, né? Mas você, por exemplo, na palestra do Máximos que eu fui contigo, eu fui aprender uma outra visão que eu não tinha. Você tem uma visão de um mundo que na igreja você vai ter uma outra visão, né, da palavra do Senhor. E o relacionamento e o casamento, você tem um direcionamento na igreja totalmente diferente do que você vê aqui fora. Como você falou, como você tivesse pilares que você setorizasse ali, você puxasse um pouco mais para cá, e é diferente, né? Primeiro Deus, depois família, depois trabalho, por aí vai, né? E eu lembro até que você falou que sobre um homem, a atração, os 3 A's, não é isso? Os 3 A's. Atração, amizade e aliança. Isso é legal. Eu vou chegar aí. Agora, e o quanto vocês têm conhecimento, o quanto vocês têm autoridade para falar sobre isso, né? Vocês se conhecem há 13 anos, né? E vocês são jovens. Né? Mais jovens do que a gente, inclusive. E vocês sentem um pouco as pessoas assim, terem casais mais velhos passando por uma situação difícil e ouvindo aquilo dali com prazer de estar ouvindo de tudo, mas um preconceito ou algo assim desse tipo? E não rola isso ainda? E se existem resistências, né? Existem. Eu digo nem resistência, eu digo preconceito mesmo. Alguém tem que falar. Aí, não, esses jovens estão dando para. São tão novos, tem que ter para nos ajudar. Né? Por exemplo, teve uma vez que nós fomos atender uma senhora, né? E muitos anos de relacionamento, e ela ficou muito assim, ainda com muita dificuldade de se abrir no início, né? Porque ela ficava se perguntando assim, ela chegou a falar: Pedro, você tem idade para ser meu filho. E eu sempre aconselhei os casais, hoje eu tô precisando. Então, ela ainda estava se preparando para estar nesse lugar de ser cuidada. Porque quem cuida precisa ser cuidado. Sim. Não pode deixar o outro lado também, não. Quem é o pastor do pastor? Quem é o psicólogo do psicólogo? É isso aí. Né? E todo mundo precisa de um. Quem é o mentor do mentor? Todo mundo precisa de referências também. Caramba. Não, então, vocês se especializaram nessa questão de inteligência emocional por conta da necessidade Também. que estava no meio de vocês, ou era uma coisa que não, eu quero saber disso porque eu quero me autoconhecer? Qual foi o principal motivo? Da necessidade ou o autoconhecimento? Isso, as duas coisas. Eu acho que a psicologia, sempre que a gente via essas aulas, esse conteúdo sempre chamou atenção e achamos um assunto interessante e percebemos a defasagem que está, né? Muitos psicólogos não estão preparados para atender casais, porque eles vão dizer: você tem que se amar mais. Se o psicólogo disser isso, ele não está bem especializado, ele vai te empurrar para a separação, para o divórcio. Né? E às vezes não vive aquilo que está pregando, não é nem pregando, né? Mas que como psicólogo, sem estar ali na palavra que, né, não tem essa não, porque a verdade é que a verdade que a gente acredita não é a verdade que é lá fora. O psicólogo lá fora não os tem valores aliança, são valor diferente, não tem aliança, casamento. Se não tá feliz, arruma alguém que te faça. Porque o psicólogo, ele não tem que tomar decisões pela pessoa, na verdade. Sim. Né? Ele guia a sessão, ele oferece o espaço de cuidado, mas justamente o que eu venho denunciando e alertando para não enviesar. Né? Porque esse discurso está parecendo muito bonito. Você tem que se cuidar. Só que você tem que se cuidar. Peraí, eu tenho uma parceria, como se fosse uma sociedade de trabalho, Nós né? temos que cuidar.
Pois, se você tá falando assim, pô, tô dando dificuldade aqui com o meu sócio aqui na empresa, porque ele tá faltando, porque ele não tá respondendo. Diandre, você tem que cuidar da sua empresa, colocar seus interesses, e aí daqui a pouco a sociedade tá acabando. Acabou. Né? Por Você que a empresa não tá alguma coisa funcionando? Porque ele não tá fazendo, mas você não sabe o que ele tá passando. Exato, né? A empresa é nós, né? Então, e aí, né, eu acho que como a gente também, a gente foi vivendo isso dentro, né, do nosso relacionamento, porque enquanto essa chave não vira, parece que a gente não tá casado. Casado é tá casadinho, né? Tá bem juntinho. Eu ainda estou com vestígios de solteirice. Eu ainda estou pensando em dirigir a minha vida, só que eu tenho um casamento setorizado, né? Eu tenho que também cuidar disso. Não, cara, agora é o centro, é o núcleo. Enquanto não virar isso, a gente não consegue matar o nosso egoísmo, assim como também a paternidade, a maternidade, né? Você também vai tirando, vai renunciando, você vai aprendendo a ceder. Então tem que falar de um certo sacrifício que vai te recompensar. Você vai ali, assim você consegue empreender um território afetivo, um território de amor. Então vem cá. Casei. Você, né? Catarina é diferente. São duas pessoas diferentes. Isso. Casei. E os meus sonhos e os sonhos dela? Como organizar isso? O ideal. Não, ela já riu já. É como se fosse a questão da empresa. Há 10 anos também eu tenho uma sociedade, né? Que é um casamento profissional. Sim. Eu e o Lincoln também. Então, assim, eu não faço da empresa o que eu quero. Lincoln, olha, vamos lançar esse curso porque eu quero. Hoje a gente estava numa reunião projetando 2026. Não, eu quero fazer dessa forma, eu quero contratar um secretário novo, eu quero fazer isso. Não, pô. Eu coloco para ele as minhas intenções, ele coloca também, a gente calcula junto aquilo ali, o que é prioridade, o que é mais viável, como vai ser 2026. E aí a gente vai alinhando. Eu tenho 50% de peso e ele também tem 50% de peso. E algumas coisas eu percebo que ele domina mais, então ele lidera mais. Sim. Aquilo que eu domino mais, eu lidero mais. No casamento também, né? Nós também, só que o casamento, ele é algo ainda maior do que uma sociedade profissional. Porque, sobretudo, nós dois somos submissos aos princípios de Deus, nós seguimos, né, esse caminho, e eu coloco as minhas coisas, ela coloca as coisas dela, os dois têm peso nisso daqui, né, e a gente vai articulando e calculando o que é viável, o que Deus quer para a nossa vida. Então, tem que ceder muito, tem que ceder, tem que abrir mão, e muitas vezes encontrar... você não pode desistir da negociação. Tem coisas assim que o outro, olha só que interessante isso. Eu quero muito uma coisa, eu quero fazer uma viagem e Catarina não quer fazer essa viagem. Mas pode ser que ela, às vezes, né, só para me fazer feliz, ela também vai ceder numa coisa que ela ficou insatisfeita, ela não queria fazer essa viagem. E isso mexe, gera uma insatisfação, e ela vai fazer essa viagem comigo mais ou menos, e eu vou perceber que ela tá mais ou menos, porque ela tinha bolado que ela não queria. Então, também é importante, do outro lado, eu também olhar para isso e ser sensível, cara, ela tá cedendo, né, por amor aqui, para me satisfazer, mas não é bem assim também que eu quero. Então, eu vou fazer questão de continuar essa conversa. Como que essa viagem, já que a gente vai fazer então, como que essa viagem pode ser agradável para você? Tem alguma coisa, algum ajuste que a gente pode fazer para te animar nessa viagem? Aí, de repente, ela tem uma ideia e alinhou. Então, não aceite, né, só também o ceder do outro imediatamente. Não defenda o outro quando o outro até desistiu de se defender. Sim. Exatamente. Assim, você é o guardião do seu casamento, né? Você é guardião também do coração do outro, das emoções do outro. E às vezes a gente está sacrificando a nossa relação, eu estou sacrificando o meu casamento, a minha aliança, por conta de um sonho, né? Casamento tem os seus ganhos, mas você também precisa aprender a abrir mão e a gente conversar em cima disso. Porque senão você continua com seus pensamentos, né, de solteiro, com as suas, com as suas vontades, né? E agora vocês são dois. Vocês, na verdade, cada um... Né? Exatamente. Vocês são um, mas precisam conversar sobre isso, né? Você não se anula, né? Mas aquilo que talvez não cabe agora para nossa fase, isso precisa ser conversado. E como que você sabe qual é a fase? Aí que tá, porque você falou uma coisa aí que, mano, na minha cabeça foi assim, eu tô lendo um livro. Uhum. E quando você lê um livro, a teoria é top. Aí você fala, vou botar na prática. Porque a ideia é que, de fato, vocês acabaram escolhendo pela mesma profissão. Eu não sei se isso, de repente, pode ter sido uma coisa positiva. Mas vamos lá.
eu vou tentar, sei lá, vou botar eu como exemplo, melhor, que a gente não se compromete com ninguém. Hoje, eu sou empreendedor, eu não sou construtor. Eu sou empreendedor, meu negócio é esse. Meu negócio sou eu que me relaciono e acabo vindo negócio. Soraya trabalha com engenharia. E ela tem um sonho de ter um escritório de tal. Hoje eu trabalho com obras. Então, o nosso sonho meio que tá caminhando junto. Tá alinhado. Só que quando eu falo assim, amor, tô pensando no outro negócio aqui, isso aqui vai ser top, papapá. Aí ela, não, mas não sei o que, vamos. Eu falei, não, mas olha isso aqui, porque o resultado, isso é o momento que tá acontecendo, o mundo tá virando, tá tudo indicando para esse lado aqui, vamos para lá. E aí entra a questão de um sonho com um sonho com outro, a gente tinha meio que um mesmo sonho e mudou. Uhum. Como que alinha isso? Algumas coisas a gente vai ter que realizar com outras pessoas. Então, Catarina, nós dois somos psicólogos, mas ela sabe também, eu tenho outros 2 sócios. E tem coisas que a Catarina já sabe que eu vou realizar com eles, né? Sim. Que eles que estão ralando ali comigo, e são projetos que a gente, né, montou. Então, você ter o seu cônjuge como seu melhor amigo, não é que ele seja o único amigo, Sim. ele sendo o seu principal sócio, porque ele é o sócio de vida, ele não vai ser sócio em todos os projetos que você vai realizar. Exatamente. Mas aí tudo precisa ser calculado para que as coisas não interfiram, né? E que você possa... É muito bom ter sócios, né? Eu acho gosto muito bom. também. Eu gosto de fazer nada Assim, sozinho. você divide os lucros, mas você divide os desafios, você divide... Não, as e você acha que alguém vai responsabilidades. dividir a vida também. É bacana isso. Achar um bom sócio É isso, cara. é um presentão. É verdade. Então- presente que você ganhou? Eu tenho muita sorte, um homem organizado. Ó. Você acha que eu Rapaz, ia preparar esse papel Então, aqui? eu tô aqui, mas meu sócio tá lá cobrindo. Isso, Né? Se ele também precisar que eu cubra uma aula para ele, eu cubro. E vice-versa. Né? Assim também é o casamento, né? Eu posso estar aqui, Catarina está cobrindo outra coisa, que eu vou desfrutar do que ela fez e ela vai desfrutar do que eu fiz. Então, a gente vai ter que criar outras parcerias também, porque nem tudo vai ser também dentro do casamento. A missão do casamento não é mover todos os projetos juntos da nossa vida. Não é isso. Né? A missão do casamento é a gente administrar o território afetivo, né? A nossa vida pessoal como um todo juntos. Sim. E aí vocês conversando que ajeita. Sim, entende. Não, eu até vou contar uma questão, uma experiência nossa de muitos anos atrás. O Pedro, que talvez antes do casamento, ele tinha uma vontade de até morar fora do Brasil, né? Mas só que ele não tinha falado comigo antes do nosso casamento. Então, ele trouxe isso depois. E aí, só que aí, o interessante é que, assim, ele percebeu, né, que aquele momento não era algo que nós estávamos voltados para isso. Então, se um dia, né, o Senhor nos levar, agora a gente está vivendo uma nova temporada. Mas vamos colocar assim, há 7 anos atrás, quando ele trouxe isso, eu fiquei assustada, né? Então, qual é o objetivo? Por quê? Qual é a motivação? E somente por um sonho, você poderia colocar em risco a sua família, a sua conjugalidade. Então, assim, se for mesmo um sonho, as coisas elas vão se voltar para isso, né? Sim. O ambiente, as coisas vão, o próprio casamento, a própria relação vai estar favorável a isso, né? Mas às vezes não é um sonho, às vezes é um projeto que surgiu agora, por conta de interesses que brotaram agora também, né? Então, a gente precisa ver também um ambiente propício para que a gente alcance isso juntos, ou a gente alcança isso separadamente, né? Mas eu vou estar tranquila, ele também vai estar em paz, né? Até porque embora estejamos casados, nós iremos fazer coisas separadas, mas essas coisas separadas, elas não vão interferir na nossa relação, nos nossos valores, na nossa vida familiar, na nossa vida cristã. Então, teremos projetos separados, mas esses projetos não vão trazer um choque, né? Um comprometimento com a nossa conjugalidade. Não, legal. E vocês aí na carreira de vocês, em tudo que vocês fazem, qual é o maior desafio que vocês acham que os casais? Porque acaba que vocês fazem mais terapia de casais, né? Porque eu acho que o ambiente é muito propício, o ambiente evangélico, cristão. Pessoal que tá solteiro quer casar e quem tá casado tá com problema. Então, qual é hoje, assim, a sua demanda 01 que você acha, assim, pra gente conseguir mensurar o que está acontecendo aí na nossa sociedade hoje?
As demandas mais comuns, primeiro, eu acredito que é a setorização, ainda não viraram a chave do que é o casamento, né? Isso que a gente já problematizou aqui. Mas os dois fatores que mais estão comprometendo os relacionamentos é sexualidade e finanças. São os dois fatores que mais aparecem na pauta. Você vê os casais desalinhados sexualmente, porque por causa de frequência, qualidade, né? Um quer, o outro não quer, ou quer em horas. Então fica divergente. E finanças também. Como eles, às vezes, emocionalmente, movido por uma vaidade, por ego, utiliza o poder financeiro para fazer o outro ceder, para sobressair, né? Para fazer jogos, né? E muitas vezes até inferioriza o outro, né? Culpabiliza, as dívidas vão batendo, né? E eles não conseguem atravessar esse inverno financeiro juntos, né? Porque as coisas estão apertando, eles vão abrindo mão. Porque é muito comum, Cássio, a gente vê, enquanto a gente é próspero financeiramente, tem dinheiro no banco, né? As contas estão em dia, É mais fácil. a vida fica bem tranquilo. recheada. Todo mundo Dá fala. para ir em restaurante todo dia, dá para fazer os passeios, dá para viver comprando coisas, sempre tem coisa chegando em casa. Então você fica muito ocupado com isso. Sim. Mas quando aperta, uma hora aperta, e vai ser revelado o que nós somos. Na pandemia, como foi para A vocês pandemia trabalharem? aconteceu isso. Enquanto Você nós falou, eu estávamos lembrei. ocupados, né, com a nossa vida externa, a gente ia deixando passar. Mas fomos obrigados a ficar em casa, quem nós somos? Enquanto tem os filhos, a gente está ocupado com os filhos, muitas vezes Sim. casado com os filhos, né? Sim. Quando eles saem de casa, eu sou obrigado a olhar para ela para mim, quem nós somos. Porque agora a gente não é mais pai e mãe, porque eles já cresceram, não precisam, né, desse suporte todo. Quem nós somos agora? Nós não temos uma identidade. Então, a questão da sexualidade está sendo muito... Acho que aí eu colocaria como 01. Sim. Porque naquela palestra eu Eu comentei vi. sobre isso, né? Os vícios de pornografia, muito alto, né? É algo patológico e a sociedade está entendendo como algo inofensivo, né? São só vídeos sexuais, não é? Tá instalando fantasias na cabeça dos consumidores, tá levando, né, a fortalecer o machismo, né? Como se o homem tivesse prioridade, ele que manda nessas horas. Então tá faltando diálogo sexual, né? Tá hipersexualizando, né? Demais a mente da pessoa. Toda hora ela tá pensando em sexo, que ela não consegue controlar o olhar dela, o pensamento, porque tá consumindo muito desse tipo de conteúdo. E muitas vezes você tem os extremos, né? Por um lado, um pode estar hipersexualizado e o outro pode estar puritanista demais, né? Com medos, ali com muitas resistências, né? Não se descobrir no ambiente do casamento, que é um ambiente saudável para viver a vida sexual, Sim. que é um ambiente de compromisso, de aliança, de segurança. E de conhecimento, né? Porque é ali que a relação que é ali lá fora, né? Você tem com uma pessoa é diferente quando você tem com outra. É uma coisa que, de fato, no casamento você conhece a pessoa e vai ajustando para aquilo. Casamento é a que relação vocês mais gostam. completa que você tem, né? Porque com seu sócio você vai conversar, você vai alinhar outros pontos. É. Agora, no casamento você vai conversar, você vai ter troca de carinho, você vai vai resolver as demandas e vocês vão se relacionar sexualmente, né? Então Então, tá, a vamos relação fazer mais uma pergunta, completa. vou jogar para vocês dois em relacionado a esse tema. Problema sexual no casamento. Principais dicas para melhorar a vida. Qual é a maior técnica sexual? A entrega. Quanto mais entrega, não é posições. Eu tenho que dominar 20 posições. Não. Kama eu Sutra. tenho que ter vários acessórios, vibradores. Não é. Não é. A maior técnica e a principal é a entrega. Por que eu não estou me entregando? É psicológico, né? É emocional, o que tá? Eu associei sexo à doença, associei sexo a algo indesejável, a algo agressivo. Eu carrego alguma ideia distorcida sobre sexo. Eu sou traumatizado com esse assunto. Por que eu não me entrego? Ou é o relacionamento, né? A nossa confiança está abalada. A gente acabou mentindo um pro outro, né? Eu fico com medo de ser abandonado. O que está... Aí a resposta é muito particular, Sim. né? Mas o que acontece é que eu não me entrego? Porque pode ser simples. E não é uma questão também de duração, né? Se é rápido, não, mas se tem entrega, vai ser bom pros dois. Se os dois estão ali, né,
se entregando, sem reservas, ótimo. Por isso que o casamento, ele estabiliza o ambiente para o sexo entrar. O sexo, ele não é o objetivo, ele é a consequência de um ambiente seguro, Sim. íntimo. Agora, sobre esse desafio. Vamos lá, acho que a gente até falou um pouco sobre isso na palestra. O homem, devido à testosterona, essa parte mais carnal, né? O homem, ela tem essa coisa, a mulher um pouco mais emocional. Existe essa diferença do desafio para o homem e a mulher pro sexo, entre casal? Como você perguntou, como você falou, no homem essa entrega talvez seria mais para a mulher e para o homem seria uma outra coisa ou a mesma coisa? Não, é diferente. Até fisiologicamente é diferente, né? Os homens tendem a ter uma fisiologia mais ávida ao sexo do que as mulheres. Só que são caminhos diferentes Às também. vezes o homem com a cabeça, finança, como você falou o tempo todo, às vezes isso muda também no desafio do homem e da mulher? Porque para o homem, tanto é uma expressão de intimidade, quanto também pode ser para regulação emocional. Muitas vezes as mulheres não colocam o sexo como uma regulação emocional, né? Os homens, eles têm uma motivação maior, né? Até pelos níveis de testosterona também, que são 6 vezes, muito mais do que a mulher. Então isso é natural. Influencia, no caso. Mas não é sobre quantidade, é sobre qualidade, na verdade, né? Porque quantidade sem qualidade parece que não está tendo vida sexual. Né? Também não adianta nada. E aí a gente tem que pensar aqueles 3 níveis. Quando eu falo da atração, amizade e aliança, esses 3 níveis aqui, ele é para a vida. Porque no meu relacionamento a gente se atrai, a gente se deseja. A gente tem amizade, ou seja, afinidades de valores, de convivência, queremos a companhia um do outro. Mas a gente tem aliança, a gente tem esse compromisso, um projeto de vida. A gente tem essa responsabilidade afetiva, porque cada critério ele te dá uma recompensa. Se a gente tem atração, a gente vai ter prazer na relação. Prazer mesmo de físico, né? Se a gente tem ali amizade, a gente vai ter a companhia um do outro, os momentos juntos. E se a gente tem a aliança, nós vamos ter um companheirismo de vida. Tem muita gente que, né, se casa, tem atração e tem amizade, mas a aliança não está bem feita ainda. E aí eu fico inseguro, porque parece que o outro leva a vida como se fosse dele só. Ele não me inclui no futuro dele. E o meu buraco é de compromisso. E aí quando o sexo ele vai ser calculado nesses 3 níveis. Um sexo só de atração é um sexo carnal, rudimentar, que os animais também fazem, é instintivo. Mas depois não tem nenhuma conexão. E libera muita dopamina, mas não libera ocitocina e vasopressina, que são os hormônios do vínculo, da conexão, do amor. Um sexo que tem atração e tem amizade, a gente deseja um ao outro e a gente gosta de momentos juntos, mas eu não quero você na minha vida. Eu não tenho compromisso com você. Então ele é um sexo que ainda ele tá mutilado em um braço. Sem compromisso. Agora, É o prazer por prazer. Agora, quando o sexo entra, né, na atração, na amizade, na aliança, antes da pessoa tocar o meu corpo, ela tocou a minha vida. É isso aí. Ela fez um voto de estar na minha vida. Ela tem um compromisso com a minha vida. Porque é como um pai também, né? Assim, a gente faz esse voto de aliança com o nosso filho. Filho, eu vou estar com você por toda a sua vida. Nos seus dias mais difíceis, nos seus melhores dias, eu vou estar com você. Não tem assim... Eu fiz um voto de aliança, né? Não é se você tirar nota boa. Não. Né? Um amigo, eu posso ter certas afinidades. É um amigo do esporte, então a gente se encontra no esporte. Com o filho, não. A gente pode nem ter afinidades, mas, filho, você é meu filho, eu sou seu pai, eu vou estar com você. Então, ele se sente amado nesse ágape, né? Nesse amor incondicional, porque você é o meu filho. E esse é o nível que está faltando nos relacionamentos, por isso que o sexo não está vindo com total entrega. Se tiver os 3... Aí olha só como que é muito melhor do que a gente falar em outros acessórios. A gente não é contra acessórios, né? Pode ter acessórios, pode ter posições, pode ter lugares diferentes. O casal pode ser criativo sexualmente. Mas tem que ter essa base, senão o sexo ele não consegue chegar num nível maior de entrega, presença, unidade. É, porque você mesmo que... Por isso que no mundo aí o pessoal, mesmo com um monte de sexo, continua vazio, né? Porque não tem aquele prazer completo, né? Que tem... cientificamente, você fazer amor com a sua esposa é melhor que ficar na rua aí, pulando cerco, entendeu?
top, cientificamente, né? Que você falou que libera ocitocina. Ocitocina. Vasopressina. Vasopressina. Língua Esse agora. hormônio é de Deus. Irmão, tá tão bom o A papo. gente até que esqueceu. Eu esqueci até de falar do patrocinador. João, já passou 40 minutos, varão. Me ajuda aí, João. Pelo amor de Tem Jeová. mais cafezinho aqui, inclusive. Eu quero café, mas você deve estar Olha aí. Cafezinho, não, tá aqui. Pousada Araúna! Pousada Araúna é uma pousada top Vai, que tem opa. aqui no Braga. Ela é localizada a 1 quadra da praia, meu irmão. A pousada requintada, pousada com uma piscina top. É uma pousada muito bonitinha, cara. E se você quer uma hospedagem de qualidade, você pode procurar eles. Seja rápido, programa antes, que a pousada Araúna tá sempre cheia. Então, procura eles, fala com eles lá. Eles têm um tucano lá que é top, né, Jane? Tucano lindo, tucano, lindo. Muito bem localizado no Tem um Braga. gavião também que não é muito bonito, não, mas tem, pra quem gosta de gavião, tem um gavião lá também. Entendeu? Tem um café da manhã Tem uma que piscina bacana. enche a boca d'água. E eu já fui lá, meu filho não Foi? saiu da piscina. Não, é? lá é top demais. Se você tá procurando uma hospedagem de qualidade em Cabo Frio, pousada Araúna, meu irmão. Bora, João, vamos pra cima. Olha lá, ó. Eita glória! Ai, rapaz, deu até fome agora. Buffet mesa posta, irmão. Buffet mesa posta. Se você tá querendo fazer casamento, festa de 15 anos, eventos corporativos. A gente fez um até agora do Boys, que, cara, foi fantástico. A excelência, a qualidade no serviço deles. Então, irmão, se você tá buscando, eu já vi, irmão, alguns casamentos, algumas festas serem arruinadas porque o buffet não era legal, não era um buffet de qualidade. É verdade. E às vezes nem entrega, irmão. Chega lá, promete o mundo, não entrega nada. Então, se você não quer cair nessa furada, procura a Mesa Posta, que são... O pessoal é top, um buffet de Inclusive, a gente excelência. recebe dos nossos convidados A gente recebe nossos convidados com com a buffet Mesa entrada. Posta, aleluia. Aposta. Vamos, João! Ó. Mais um aí, João. Opa! Ah! A Agora construtora sim. número 1 da cidade. Até a engenharia, meu irmão, se você quer construir, reformar, se você tem um sonho, meu irmão, você tem um sonho de construir sua casa própria, se você tem um sonho e fala assim, Cássio, eu tenho um sonho, mas não tenho dinheiro para isso, procura a Teleengenharia. A Teleengenharia tem também a modalidade de aquisição de terreno e construção. Você pode dar uma entrada de 30% e você consegue fazer a tua casa, comprando terreno, já fazendo a obra, tudo financiadinho, certinho, que você vai pagar a mesma parcela até o final. E você tem que procurar uma empresa de qualidade, meu irmão. Não vai cair na mão de pedreiro, sabe por causa de quê? A não ser que você tenha aquele pedreiro de estimação. Isso é bom, isso é legal, até eu gosto. Fica mais barato. Agora, se você pega um pedreiro que você não conhece, que caiu de paraquedas na sua casa, ele vai tomar o seu dinheiro e depois você vai ligar para a Teleengenharia para terminar o serviço, irmão. Então, não cai em roubada. Teleengenharia, o nosso propósito é construir o seu sonho. E Bora. segunda-feira a obra não para, continua. Não para, é isso. Vamos lá, eu vou vir com uma pesada aqui. Então vai. Quem a gente tá falando de inteligência emocional, meu telefone não para, Não aleluia. para. Eu fiz uma perguntinha aqui. Mano, eu tava vendo que uns dados, eu não sei se são verdade também, que o Brasil é o 01 de ansiedade do mundo e 8º em suicídio. Mano, a que você atribui esse excesso de futuro, sei lá, que o povo brasileiro tá vivendo? Poxa, isso é verdade e é um fenômeno multifatorial. Porque quando chega assim, as duas queixas que de início, quando alguém procura ajuda psicológica, é depressão e ansiedade. Só que esses são motivos genéricos. Porque depressão, ela tá dizendo assim, eu tô infeliz com alguma coisa. Aí eu tenho que entender com que você tá infeliz. É trabalho, é questão financeira, é família. Ou ansiedade, ela tá dizendo, eu tô sofrendo. Tem uma dor que eu tô carregando. E aí eu tenho que entender também que fatores são esses. Então, quando coloca assim que está sofrendo em ansiedade, tá falando de tudo. Tá falando assim de condições econômicas. As pessoas estão sofrendo muito, né? Com os endividamentos, né? Com a falta de recursos, de oportunidade, ou a falta de preparo que elas não estão tendo para encarar o mercado de trabalho. E as questões financeiras estão abalando demais.
E muitas vezes, né, toda a dificuldade em empreender no país, né, dificulta a pessoa, né, e isso tá trazendo muito sofrimento. Tanto que a gente também está batendo recorde em vício com jogos, né, tigrinho, essas coisas. Porque Verdade. aí a pessoa tá tão vulnerável financeiramente que ela começa a fantasiar de que ela vai crescer rápido. Que ela vai se tornar milionária da noite pro dia, que ela vai acordar, Influência também. aí já era. Né? É o outro buraco que ela acaba se enfiando, porque já está vulnerável. Então, esse é um dos fatores. Mas também temos que colocar os valores. Né? Estamos vivendo uma crise de valores. Né? A gente está num momento assim, a fachada que é colocada culturalmente é de que cada um pode viver do seu jeito. Cada um é livre, e é mesmo. Né? Só que as pessoas não têm uma referência. Começa a entrevistar as pessoas assim. De onde você tira os princípios que guiam sua vida? Quais são suas referências? As pessoas não têm referência. Amor. E é importante a gente ter referências em todas as áreas da nossa vida, né? Quem são suas referências no seu trabalho? Qual é a fonte? Com quem que você aprende coisas para o seu trabalho? E no casamento? E para ser um pai melhor? E para ser um cidadão melhor? E para ser um voluntário melhor na igreja? Sim. Onde você tira as referências? Não tem referências. Então estamos entrando na vida adulta com muita imaturidade, com muito despreparo. E assim, a pauta não é essa, mas isso está incluindo até o universo infantil, infanto-juvenil. Muitas crianças e adolescentes já apontando isso, depressão e ansiedade, vindo desse ambiente familiar, né? De pais, de família ali, e aí elas estão sentindo isso, né? Mas como assim? Explica um pouco melhor. Que você está dizendo que a raiz pode ser de dentro da própria casa? Dependendo do contexto familiar, dependendo do que esses pais estão passando, né? Eles estão atingindo os filhos, né? Então, tanto ansiedade como depressão. Como eu falei, também trabalho com esse público infantil, e aí eu pego muitas crianças falando assim, tia, eu estou infeliz na minha casa. Né? Estou triste na minha casa. Na minha casa, minha mãe age dessa forma, meu pai age desse jeito, e aí não fico feliz em voltar para casa depois da escola, não fico feliz em estar ali no meu próprio lar, né? Então nós temos visto hoje em dia, né, muitas crianças, elas não verbalizam, né, essa palavra depressão. Talvez hoje um pouquinho mais pelos acessos, né, às redes, mas elas usam esse termo. Eu estou muito triste, não consigo voltar mais para casa, não quero mais voltar para minha casa, né? Então você vê o quanto é importante a gente trabalhar, né? Sermos um casal saudável, porque a gente vai passar alguma coisa. Sim. O que nós estamos passando, né? E as primeiras pessoas que vão ser impactadas diretamente, né, com aquilo que eu estou passando. Se for um casal com filhos, seus filhos. Entendi, caramba. Você acha que a inteligência emocional hoje está virando uma desculpa para falta de resultado? Forte. Essa é forte. É porque eu acho que a gente está no melhor momento para crescer nesse aspecto, porque a gente, por outro lado, né, o conhecimento está democratizado. Se você entra no YouTube, você aprende um monte de coisa, você pesquisa, informação não está faltando para gente. Tem vários cursos, o barato, o caro. Então você consegue buscar profissionalização e desenvolver suas competências. Mas a gente perde a oportunidade porque ficou ansioso, a gente perde a oportunidade porque não sabe falar, a gente perde a oportunidade porque brigou com o chefe, desrespeitou o cliente, e aí tá no campo da inteligência emocional. Sim. Eu não tô controlando a minha raiva, não tô controlando a minha ansiedade, eu quero as coisas para ontem de qualquer jeito, né? Eu não consigo te ouvir, então você perde negócio porque você não foi empático e não se colocou no lugar. É inteligência emocional. Então, realmente, né, a falta de inteligência emocional vai custar seu dinheiro, vai te gerar prejuízos. É real isso, né? E por isso está sendo muito falado sobre isso nas empresas, né? Nas redes sociais, Pedro, né? tem até aquela frase sobre o currículo e comportamento. Essa é uma frase, uma máxima da administração, né? Eu li uma vez num livro de um dono de uma empresa, a empresa dele gigantesca, 1.200 funcionários. Ele colocou essa frase no livro dele, a gente foi fazer um treinamento lá e eu peguei que diz: as pessoas são contratadas pelo currículo, mas demitidas pelo comportamento. É isso aí. E aí ele estava me contando que
chegavam currículos impressionantes nas mãos dele. Tem uma vez que ele falou, Pedro, eu peguei um currículo, o cara tinha formação da NASA, era incrível. Incrível o currículo dele. Eu falei, tem que contratar esse cara. Eu não acredito que ele quer trabalhar aqui. Mas na entrevista... Mas ele, No dia a dia. ele, No dia a ele dia. desalinhou o setor todo pelo desrespeito, pela baixaria. Soberbo ele. Ele começou a comprometer a performance da equipe inteira. E se incomodava porque que ele não era o líder, se ele tinha mais currículo. Ou seja, as pessoas não conseguiam aceitar a liderança dele. E aí ele falou, tive que demitir pelo comportamento. E isso vem na... Tá muito pro caralho. Isso vem da base, É né? verdade. Você vê assim, na escola, você escuta, você vê, pega as matérias, né? De português, matemática, história, geografia, são matérias regulares, né? Mas aí, se na igreja não fala isso, na minha casa não fala isso, que tipo de criança eu tô formando dentro de casa? Né? Então, hoje, as crianças, elas estão crescendo sem trabalhar isso, sem ouvir sobre isso na escola, sem ver isso em casa, né? Então, todo o crescimento já acaba se tornando, então, um adulto que o currículo vai ser excelente, né? Mas a nível de comportamento... Muitos problemas e traumas, né, vêm da infância. O Freud tinha observado isso, né, na virada do século XX. Ele colocou isso na psicologia e, de fato, assim, a infância não é só uma fase da vida. Não, a infância é a fundação da sua personalidade. São as primeiras referências, os primeiros pilares, e a gente está negligenciando isso. Entregando eles ao YouTube, à Netflix, entregando eles à escola, terceirizando. É ali que vem as primeiras referências, os pilares que vai marcar. Você falou de referência, eu lembrei agora. Essa semana eu vi A gente sempre tenta seguir umas coisas boas no Instagram pra gente aprender ali junto, né? E tava falando dos nossos heróis de hoje, nossos heróis de antigamente. Quando você via algumas coisas de alguns super-heróis mesmo, da Marvel ou outros, né? Dos desenhos, e hoje as crianças vêem no YouTube e vê. Não vou falar os nomes, mas você vê referências que não tem nada a ver. Entendeu? Ela. Isso aí. Exatamente. E as crianças estão ali. Eu fico toda hora que meu filho gosta de ter o celular, cara, porque é difícil. E daqui a pouco ele tá assistindo uma coisa e o YouTube já manda pra uma coisa, outra coisa que não tem muita coisa a ver, você já tem que bloquear, não, isso não pode, isso não pode. E não tem referência. Qual é a referência que tem ali? Antigamente você tinha uma referência, né? E hoje não tem. E vai desencadear justamente o que você comentou. Sim. Na infância. Cara, vocês falaram, e aí eu tô pensando aqui, que aí quando dá um intervalo eu consigo pensar. A gente falou sobre problemas no casamento. Você atribuiu a 2 fatores. A gente falou do sexual. E aí vocês acabaram de falar outra coisa e falaram de novo do financeiro. Então vamos lá. Problema financeiro no casamento. Qual a solução? Isso é importante, o casal conseguir alinhar esse projeto juntos. Porque nem sempre a melhor solução é os dois trabalhando fora. O tempo todo. Nem sempre. Não é para todos os casais. Porque eles também deixam outras necessidades sem cobertura. Então, tudo seria considerado aqui ocupacional, né? O casal vai sentar e nós dois temos uma carreira, um vai ter uma carreira profissional enquanto o outro está estudando, um vai cuidar mais dos filhos e da casa e o outro vai entrar no mercado de trabalho. Em que momento a gente está? E a gente está com dívida, então nós dois vamos trabalhar. Tem que calcular o que vai ficar em desvantagem também, porque é uma negociação. E acaba que muitos casais, eles estão ainda naquele egoísmo e eles estão se resguardando financeiramente. Vai que ela me deixa, vai que ele me deixa. Pelo menos então eu tenho que ter a minha carreira aqui, eu tenho que ter o meu dinheiro, fica essa insegurança. Então o diagnóstico na verdade, vocês têm muito potencial financeiramente juntos. Só que vocês ainda no nível 3, né, vocês não têm confiança da aliança. Vocês não têm confiança. O que aconteceu que a nossa palavra não está valendo mais? O que aconteceu que a honradez é um princípio hoje desqualificado, invalidado? O que aconteceu que você está dividindo a cama, você está dividindo a casa, você está dividindo a vida, mas não divide a conta, não tem essa transparência, não tem... O que está acontecendo? Que não tem essa aliança prévia. Então, eu vejo que os casais eles estão ainda
se voltando, né, e buscando segurança, cada um na sua própria renda, e isso revela um egoísmo. É isso aí. Alguém tem que falar, meu amigo. Não, porque a gente acompanha bastante isso. Eu vejo, eu posso falar pela minha casa, e a gente também, a questão de ser cristão, ela também, eu tinha esse problema. A verdade é que eu corri atrás do rabo a vida inteira, até me converter, eu queria ser rico. Era isso, não era eu queria ser para ter, eu queria ser rico. Sim. E hoje, eu vejo lá em casa, pô, eu e Soraya, ela trabalhava e hoje ela tá com outros projetos, aí a gente conversou, ela deixou de trabalhar, e hoje ela tá com outros projetos, está desenvolvendo outras coisas, mas tipo assim, a gente teve uma evolução e uma montanha-russa, vamos lá, rápida, nesse tempo de casado, que a gente vai fazer 2 anos casado agora. Então, tipo Glória a assim, Deus. de entrar numa loja e comprar um carro zero e de também estar andando num carro que era da empresa, Sim. com cano de descarga furado, e ela rindo quando comprou o carro zero, e quando a gente estava no carro com cano furado, ela, amor, é o carro do Toretto, olha, pô. É isso aí. Tá ligado? Então, tipo assim, eu acredito que não é uma opção o divórcio. Quando a gente bota isso na cabeça, a gente não deixa abalar a estrutura do relacionamento por causa da finança. Eu fico chateado, lógico, o homem como provedor, quando a gente começa a ver, que a verdade é que a gente não tá nem vivendo, mas a gente já vê que Sim. o boleto tá ali. E tá Sim. chegando o dia do boleto. E o dinheiro não vem, mexe com o nosso emocional. Isso. Mas a gente aprendeu a descansar e, cara, Deus é fiel. Em qual o conselho, que além da solução, o conselho prático, assim, de uma frase. Cara, qual que seria o método certo do casal se comportar relacionado a finanças? Tipo, cada um tem um sonho junto, a mesma finança, você acabou de falar isso. Mas um outro conselho sobre como o jeito certo e o jeito errado. Tipo assim. Sim, e finanças, a vida financeira requer organização. Então, o casal aproveita que vai fazer essa revisão, lista em todas as áreas do relacionamento. Lista lá, sexo, finanças, filhos, vai listando todas as áreas, né? Tudo que tem que fazer. Às vezes tem que cuidar da minha mãe, que tá doente, então ó, é uma responsabilidade nossa, vai listando todas as áreas. Vamos nos dividir nisso daqui e criar um plano para cada coisa. E aí, vamos também respeitar as aptidões de cada um. Né? Soraya pode ter, ela tem as aptidões dela, tem as facilidades, as competências, as inteligências dela, que talvez você não tenha. Sim. Então, algumas coisas deixa nas mãos dela. Deixa ela liderar aquilo ali. Né? E você vai acompanhar, você é o sócio, né? Você é o parceiro de vida dela. Então, mas deixa ela, porque ela é mais organizada, ou se você é o mais organizado, deixa nas mãos do Cássio. Deixa ele liderar aquela área. Então, quem que vai fazer? Quem que vai liderar? Lá em casa, por exemplo, financeiramente, eu que lidero. Então, tudo que a Catarina trabalha, ela tem o dinheiro que que ela produz, né? Mas tudo eu estou calculando. Então, se você precisa de um cálculo geral de tudo que a gente faz, tudo que a gente gasta, pode me perguntar, porque eu estou calculando tudo. Então, eu lidero essa área. Agora, e a escola do nosso filho? A Catarina lidera muito mais do que eu. Eu sempre quero participar, eu sempre quero estar lá nos eventos, mas hoje a Catarina lidera mais. Poderia ser o contrário, pode ser em algum momento que seja eu também, pode ser. A gente pode fazer um rodízio, né? Não tem problema nenhum, mas é importante, né? Cada um, de repente, você dividir, né, o peso dessa responsabilidade. E aí, aquela pessoa que vai liderar financeiramente, ela precisa ter o caráter de organizar, né, a responsabilidade, de avaliar se não a gente gastos por vaidade, né, gastos que podem ser adiados, que fogem das nossas prioridades. Ela precisa ter esses pontos de referência aqui. E assim, a transparência, né? Na verdade, quando a gente observa que está faltando transparência, tá faltando eu comunicar alguma coisa que eu sei lá no fundo que eu preciso conversar, eu preciso revisar, né? Por que eu tô com dificuldade de falar sobre isso? Por que eu tô com dificuldade de ser transparente em relação Existe a isso? traição financeira também, né? Que resquício, que resquício eu tenho aqui, mas eu
que tá me fazendo ter dificuldade para falar sobre isso, né? Porque falar sobre casamento, sobre relacionamento, a gente falar sobre uma transparência geral, né? Gastos escondidos, né? Poxa. O que Parece escondido? Não, mó barato aqui no meu cartão, chega a mensagem no celular de Soraya. No que eu gasto. Deu algum bug lá, mano, sério. E aí eu falei, eu vou no banco ver isso. Só que eu nunca vou no banco ver isso. Chega, tudo que eu gasto chega no celular. A senhora vai ver lá, cheirinho bom. Não, e assim, ó, não me levou, não foi. É isso mesmo. Pô, é outra reunião, a gente tá no lugar certo. Ela fala, tá no Chico, tá não sei aonde. Não, ela me Nina. É isso aí. Eu vou te falar, vamos lá, vou me consultar agora. Aí. Consulta. Então, vocês têm 13 anos juntos, né? Isso. Não, 13 anos De que a gente conhecer. se conhece. Não, mas a gente já tá. Tá. Né? Eu vou pra 15. A gente fez 15 anos, 6 anos de casados. Só que quando eu conheci minha esposa, ela estudava, né? Começou a faculdade dela, eu já era formado. Nós temos 10 anos de diferença. E ela começou a faculdade dela, a gente ficou muito tempo, namoramos, noivamos até casar. E ela foi galgando a profissão dela. E eu já tinha a minha e fui galgando a minha. E a gente se casou e unimos e algumas coisas dividimos, né? Então, essa parte financeira lá em casa é diferente. Eu vejo muitos casais que realmente, ou não só como trabalham juntos, ou então é tudo numa coisa só. E a gente tem responsabilidades juntas, mas também ela tem a carreira dela, eu sempre apoio em curso, vou e ajuda, e sempre tivemos ela da mesma maneira. Mas a gente tem algumas coisas juntas e alguns gastos é dela. Ela fala o dinheiro é dela, ela gasta o que ela quiser. E algumas coisas minhas também. Isso é o certo? Ou isso dá certo? Ou tem que acabar com tudo e botar tudo? Gênero, pode dar muito certo, sim. Porque a gente Mas não... tem transparência. a gente não precisa... Tem aliança, tem isso tudo. Isso, né? esses valores aí são inegociáveis. E a gente não precisa padronizar o mesmo método para todos os casais, né? Em geral, recomendamos a conta em conjunta. Né? Os dois. Ou os dois têm acesso à mesma conta. Podem ter. Acesso, isso. Não tem isso. Você não pode A gente acessar a minha chegou conta a fazer bancária. um cartão pro dois, mas não deu muito certo, não. Igual você. E o- Isso aqui é pra cá, isso aqui é pra lá. E aí o casal, aquele que estiver liderando, ele tem que estudar educação financeira. Então, nossa reserva de emergência, quanto? Nossa reserva de oportunidade, que é diferente. Bacana, Né? Com certeza. Ou seja, a gente tem que ir colocando aqui, né? Tem os gastos Futuro. de viagem e tal. Futuro, eu fazia- né? Aposentadoria, que investimentos, ativos, o que a gente tem? Tem que estudar, tem que se preparar para esse assunto, né? O nosso custo mensal, aonde que estão os ralos de consumo aqui? Coisas que a gente não... iFood. né? O que a gente pode substituir? Então tem que ter essa inteligência financeira, a pessoa que estiver liderando. E eu acho saudável os dois, na verdade, estudarem esse assunto, todo mundo estudar esse assunto, para a gente ser melhor mordomo dos recursos que Deus nos dá. Tem um vídeo que já rolou muito no Instagram, que é assim, olha, uma brincadeira, né? A mulher fazendo compras e aí ela chega em casa com todas as bolsas, mas ela esconde do marido. E aí a pergunta, embora seja muito engraçado, né? E talvez algumas passam por isso, mas a pergunta é assim, por que tá escondendo? Né? Por quê? Porque às vezes você pode estar gastando muito mesmo. O seu marido já pontuou que juntos, enquanto casal, estamos com dificuldade de prosperar naquilo por conta dos seus gastos. E aí, às vezes, você compartilha com aquela amiga sua, né? Esse movimento que você está fazendo. Aí, ou seja, o segundo problema, você está contando mais com a sua amiga do que com o seu próprio parceiro de vida. O seu parceiro de vida, você está escondendo só uma bolsa. Será que você está escondendo só essa bolsa? Ou você tem escondido outras coisas também? E também, você está contando mais com outras pessoas que não fazem parte dessa aliança eterna, né? Tá contando mais com essas pessoas do que com o seu próprio marido. Então, acho que a base do casamento, né, que a gente pode falar, uma das, é essa transparência. Então, Depois ele vai cobrar consulta. Hein? é. Então, mas tem. Aqui, agora eu vou botar você no nosso nuca aqui. Eu vivo de um jeito, ele de outro. A gente não tem Você acabou de falar que não tem um padrão que pode dar certo, mas o que a psicologia diz a respeito? Que não tem um padrão, ou que pode dar certo, ou que tem o que é melhor?
Não tem um padrão único, mas na maioria dos casos, assim, a gente sempre está falando da transparência, Sim. né? O seu cônjuge, ele tem o direito de acessar o seu celular, tem direito de acessar a sua conta. Se vocês têm contas separadas, mas tem transparência, pode acessar. É até Nada questão, acho que eu escondido. penso até que você tá falando bem, de planejar, né, o futuro. Ah, pô, Isso. tem um dinheiro aqui que a gente pode guardar, em vez de gastar com qualquer coisa, para comprar alguma coisa, para fazer Isso uma aí. viagem, alguma coisa. Aí tem o orçamento dos desejos individuais, né? Porque tem coisas que eu quero gastar, consumir, comprar, que a Catarina não se interessa, né? E ela não tem que ficar julgando também alguma coisa que é particular. Eu sou músico, eu quero gastar com instrumento, eu quero gastar com música. Ela gasta com outras coisas, né? Ela quer gastar com alguma roupa, alguma coisa estética. E nem sempre tem tanto valor para mim, mas tem para ela. Sim. Então, qual é o orçamento dos desejos individuais e o orçamento dos desejos isso. da família? Isso aí. Né? O que a gente vai gastar com a família? Sangue de Entendeu? Jesus, mano, você já viu quanto tempo já passou? Uma hora. Ô, João, pelo amor de Deus, João. me Chama, ajuda aí João. que o bate-papo tá muito bom, mas a gente tem que falar desse povo que nos abençoa e que ajuda. Alguém tem que falar acontecer. Casa Contábil. É contigo, varão. A casa digital, 100% digital. Contabilidade, tava falando de finanças, ó. Contabilidade 100% digital. Contabilidade 100% digital, sem burocracia, sem poluir o meio ambiente, não tem papelada. Papelada só aqui, ó. Só doisinhos só. E a Cíntia, que é a nossa contadora-chefe, que inclusive em breve vai estar aqui, ela é especialista na parte de saúde. Então, médicos, dentistas, enfermeiros, psicólogos, toda essa parte nutricionista, ela é especialista nessa tributação. Então, você que quer empreender, quer fazer um diagnóstico da sua empresa, pode contratar ela, que você vai estar muito bem servido. Tá em boas mãos. Casa contábil, Casa irmão. contábil. Para com esse troço de sair de casa, pegar estacionamento, gastar gasolina, se aborrecer no trânsito. Liga pra contadora de casa, vídeo chamada, tudo digital, irmão. Ainda vai Facilidade pro seu economizar dia a dia. ainda, com Ainda certeza, vai no imposto economizar. É isso. e garantir um futuro melhor, uma gestão contábil. Que é isso? Ela é minha contadora. Seidel. Seidel é esse ambiente que nós estamos aqui, maravilhoso. A Seidel é especialista em automação residencial. A Você vê sua que eu casa tô alinhado, né? inteligente. A sua casa mais inteligente. Irmão, eles têm soluções para sua casa. Ah, Cássio, como assim? Irmão, aqui embaixo, aqui onde a gente faz o podcast, na Seidel, é um showroom deles. Eles têm uma sala de cinema maravilhosa, com som ambiente, com a cadeira que faz massagem. Irmão, eu fiz uma casa e não projetei direito, não sei onde eu vou enfiar a televisão. Eles têm equipamento, solução que a televisão desce do teto, desce do lado, vai de cima para baixo. Tem um aspirador de pó central que sai na tomada em cada canto da sua casa, irmão. Então, se você sonha com uma casa inteligente, procura a Seidel. Vou te contar uma que a gente nunca falou aqui. Eles têm um jardim vertical que ele é alimentado, né? Porque a água, né, das plantas lá é automatizada. É Não precisa verdade. fazer nada. E é dentro do escritório, com dentro do flores reais. Todo Seidel. dia, tá hora. Procura a Seidel, Pô, irmão, que é top. Vinha. Vamos, João! Xerimbão aqui, foi falado aqui, ó. Xerimbão! Xerimbão. Só tá no cheiro mesmo, porque já só tomou tá tudo. no cheiro, irmão. Xerimbão é a melhor cafeteria do Brasil, disparado, irmão. Esquece. Xerimbão, que é o nosso parceiro, é aqui no Shopping Parque Lagos, em Cabo Frio. Cara, uma cafeteria top, um lugar, pô, familiar, um ambiente muito bacana. Tudo que tem no cardápio da Xerimbão é top, irmão. Então, se você não conhece, você precisa conhecer. Lá no Shopping Parque Lagos é muito, mano, é muito bom de verdade, tudo. A gente faz a reunião lá e vai chegar um, chega dois, daqui a pouco tem 12. O boleto do cartão de A casa fatura só do vem meu cartão é xerimbão. Eu preciso melhorar esse patrocínio, Leandro, pelo amor de Deus. Xerimbão, irmão, passa lá que você precisa conhecer e tomar um bom café. Aleluia. Irmão, Vamos falar de música. tem que falar, porque tá acabando. Líder do Ministério de vocês dois. Como é que veio? Você, eu já imagino que você era pai pastor, era o baterista, o guitarrista. É isso mesmo. Isso aí. Eu quero saber mais. Tá lendo mentes. E aí, como é que foi isso se tornar? Hoje você está liderando o Ministério de Louvor da Igreja Novos Começos, que é uma igreja muito relevante, inclusive
a música, né, é muito impactante, Nossa. muito relevante, é uma parada que realmente propaga a igreja, eu acho, inclusive. Que muita gente tá ali pelo louvor. Então, como é que foi que essa junção aí de música com fé e... Fala pra gente um pouquinho. Realmente, o que você falou na nossa igreja, Novos Começos, a música é uma veia identitária da igreja, né? Poucas igrejas produzem músicas internamente. Já parou pra pensar nisso? Verdade. Né, nós temos o Novos Começos, a NC Worship, né, que produz músicas, composições que Deus tem dado, né, aos nossos irmãos. Poucas igrejas fazem isso. Tem o próprio repertório, né, os próprios álbuns. Né? A nossa igreja é muito musical. Mas a música entrou na minha vida justamente nesse contexto eclesiástico, né, porque a gente já pastoreou, junto com meu pai, igrejas pequenas, igrejas médias, grandes, e estava sempre envolvido com algo assim. Então, eu comecei fazendo aulas de piano, entrei com teclado, né? Foi o primeiro instrumento. Depois eu ganhei um violão. Criança. Eu já era pré-adolescente. Ganhei um violão de um casal da igreja, comecei a praticar também nas reuniões, assim, né? da igreja. E depois, com 18 anos, meu pai começou a ajudar a divulgar um harpista, né? Mano, ele E aí... E ele fazia, né? Ele ajudava a montar a turnê, assim, de onde a gente estava, né? Ligava pros outros pastores, você quer um arpista aí na sua igreja? Ó, ele tá com a agenda aqui. E aí ele ficava com a gente, ficava lá em casa, ia almoçar, ele começou a me mostrar como que era o instrumento. Aprendi harpa também e virou até um trabalho para mim, né? Porque a gente faz casamentos. Fala da Violive. Montamos o grupo Violive, já tem 10 anos já de empresa. Irmão, peraí que eu preciso fazer propaganda, que tocou no meu casamento, irmão. Esquece, o negócio é top. Você parece que você tá fazendo um casamento no céu, irmão. Os anjos estão ali. Mano, top demais. Você precisa conhecer o trabalho que eles fazem. O evento fica outro, irmão. Você muda, transforma a atmosfera do seu evento. Depois você fala no Instagram aí também. Pra gente, a gente profissionalizou a música aqui, mas pra gente é um prazer, né? É um prazer, assim, é uma terapia, é um futebol. Pra gente, assim, é como se fosse um futebol, né? É uma reunião, é um trabalho muito gostoso de fazer. Então, eu faço questão de manter na minha rotina. Não é a minha carreira principal, né? 98% das vezes eu tô com psicologia, mas eu tenho essa profissão também. E então a gente sempre foi fazendo de tudo na música da igreja, né? E Catarina também. Quando eu conheci a Catarina, ela estava cantando no Ministério de Louvor, ela estava ministrando, né? Além, né? Sempre louvor e dança, né? Fazendo as duas coisas. E aí, com meu pai, a gente também estava lá servindo no louvor. Quando eu cheguei na nossa igreja, né? Eu fiquei impressionado, assim, com a excelência, com o cuidado, né? Com todo o preparo, muito uma proporção muito maior do que eu tinha experimentado já. Sim. Mas a gente está hoje nesse lugar, né, de estar liderando, né, trazendo, propagando a referência, né, esse DNA da nossa igreja. E tem sido um meio de cura, de crescimento. Não só assim, nós não reunimos músicos, nós reunimos famílias, Amém. né? Crentes, pessoas crentes que são músicos também, estão lá servindo. Mas nossa interação é por completo. E vocês chegaram quando na igreja? Quando? Tem Quase 3 anos. Quase 3 anos. O nosso filho já estava com 6 meses, 7 6 meses? E já chegaram e já foram pro louvor também? Não. Primeiro só assistindo entramos ali, no GC, né? Para começar a Aí se começou integrar a na igreja. arrebentar no GC, é normal. Essa aí o líder já olha aí, mano. Aí comecei a levar o violãozinho lá pro GC, né? E lá a gente começou a interação. Era um depois... GC que não tinha, assim, né? Muitos voluntários para tocar, Pra para louvor, louvor, né? Mas era um GC muito bom, né? De jovens casais. E ali depois a gente assumiu a liderança também do GC, nos tornamos anfitriões. Depois os pastores confiaram a gente a supervisão para acompanhar vários GCs, servimos na diaconia. Foi o primeiro ministério nosso lá na igreja, foi a diaconia. Servimos no Start, lideramos o Start, que é o curso para quem está chegando na igreja, Eu fiz no passado. para conhecer, né, a visão da igreja, tudo. Essa porta de entrada. E nós estamos há 1 ano e pouquinho. Não, né? um ano e alguns dias. Alguns dias no no louvor. No louvor. Assim como na liderança, Na né? liderança. Eu já estava cerca também de 1 ano, né, Não, servindo cara, no eu não louvor. sei se eu falei isso pra vocês, mas
Pra mim, eu vejo, cara, e você vê, eu não conhecia nem a história de vocês, mas percebe-se, isso eu já conversei até com algumas pessoas, tem o Vinícius, um amigão meu, que é o Vinícius, vocês conhecem? É. Aí eu falei, mano, eles são muito diferentes, porque vocês não fazem por fazer, vocês fazem por excelência. Dá pra saber pra quem que vocês fazem. Amém. Que não é aquela questão de tô ali pra me fazer. Não, você tá ali pra fazer pra Deus, vocês não fazem questão nenhuma de botar o holofote em vocês. Isso é muito claro, cara. Eu queria muito mesmo, de verdade, expressar isso. Eu acho que eu nunca falei isso pra vocês. A entrega de vocês, dá pra ver que tem azeite do céu em vocês. Amém. Sabe? É verdade. Por isso que a gente tá aqui, a gente tem a preocupação sempre de trazer pessoas que são referências primeiro pra gente, pra estar aqui, entendeu? Porque, mano, alguém tem que falar, mas não é qualquer um que pode falar. Você, como psicólogo, você sabe disso. Tem muita gente que quer falar, mas não tem propriedade pra falar em nada. Tem muita gente hoje na rede social que não é ninguém, quer vender alguma coisa como se fosse. Então, de verdade, a gente tá aqui, a gente admira vocês. Eu queria falar mais, tem um alerta máximo. É um exemplo, cara. O alerta máximo, mas eu queria fazer uma pergunta pra Catarina, que eu sempre tive uma curiosidade, e eu uma vez, eu não sei se eu falei com Mayara, qual que foi, dessa dança profética, eu ficava zoando ela. Eu falei, Mayara, mas que negócio é esse de paninho? Que fica dançando com paninho e tal. E tipo mesmo. assim, pra mim, eu sou cristão tem pouco tempo, eu não vi isso, de 5 anos, eu não via isso em igreja. Sim. Então qual que é ali essa, porque é bacana, cara, a parada, e conecta, parece com a música, é uma parada assim que harmônico. Teve, inclusive, agora. Como é Teve. que, qual que é? Eu queria entender As sobre isso. crianças, né? É interessante que no Kids, as crianças, elas olhando nesse nosso movimento, elas falaram assim, eu quero fazer também. Então, teve um momento para isso. Então, assim, a própria pastora Mayara, né? Eu já conheço há muito tempo, desde a nossa adolescência, por conta da nossa outra igreja, né? Que congregávamos na época. E temos uma referência muito grande, né? Lá de BH, na época. A gente bebeu dessa fonte, né? Então, hoje, a dança espontânea, a gente não introduz a todo louvor, mas existem músicas específicas, né? Que o Senhor vem ministrar no nosso coração. Então, a gente usa da dança, de alguns movimentos, para também passar para a igreja, para ministrar a igreja, né? Não são todas as igrejas que acabam tendo essa vivência, essa experiência, mas graças a Deus, em alguns momentos, a gente consegue, né? Alguns cultos específicos trazer. Então, isso é muito bom. Faz parte da arte, né? Como o Pedro falou, Pedro me conheceu dançando, cantando, muito envolvido com o teatro da igreja, né? E aí, então, essa veia artística da nossa família, né? E aí, Pedro, quando me viu dançando pela primeira vez, inclusive, ficou assim, espantado, né? Porque era presbiteriano na época e não tinha essa cultura de dança. Batia nem palmo. E aí fomos no retiro, ele viu, e é diferente, né? É uma dança diferente. Inclusive, na nossa última evento lá na igreja, que ele me viu dançando, ele falou assim, poxa, amor, como eu fiquei emocionado, que presença de Deus, que diferente. Então, assim, existem músicas específicas, momentos específicos, e a gente acaba sendo ministrado por Deus. Como o que a gente vai fazer ali, né? Amém. E é muito Maneiro. bom, a gente gosta Muito bastante. Teve um testemunho forte até de um senhor lá na igreja que ele viu a Catarina dançando, né? E ele falou assim: eu me emocionei muito porque eu fiquei o tempo todo intercedendo pela minha filha, porque ela não está nos caminhos do Senhor hoje, mas ela sempre dançou. Caramba. E eu fiquei assim: pô, se ela voltar, ela vai Podia dançar tá pro Senhor. dançando ali, né? Que maneiro. Então, testemunho ali muito, muito pessoal e isso acaba validando, né, o que a gente tá fazendo. Mano, antes da gente finalizar, mais 5 minutinhos, eu queria falar sobre o alerta máximos. Sim. Porque o Thiago esteve aqui com a gente, o Rafael. E, cara, eu fui. E, mano, foi muito forte algumas coisas que vocês estavam falando lá. Fala um pouquinho desse projeto, cara, porque eu achei muito bacana, cara. De verdade, Deus usou você ali, cara, e o seu conhecimento para refletir em mim uma coisa que eu precisava dar mais atenção. No cuidado com meus filhos.
É. E eu queria, como que é isso aí? Você já existem as palestras prontas, você que vem, o Espírito Santo vem ministrando. Fala um pouquinho disso pra gente, mano. Isso é muito forte, Cássio. Lá na igreja nós temos um ministério Máximos, que é um ministério com os homens. Então, é um ambiente assim, muito seguro e é um ambiente muito voltado à formação do caráter, do crescimento espiritual dos homens. E ao longo do ano, nós temos muitas atividades. Existe o culto, que é preparado só com a mensagem, né, direcionada aos homens. Existe o acampamento. Existe o que esse ano foi sensacional. Todo mundo que foi disse que foi o melhor acampamento de todos os tempos. Né? Foi muito forte. O tema foi santidade. E aí existe o curso Máximos, né, que dura cerca de 3 meses, tem formatura, tem várias aulas sobre vários assuntos da masculinidade saudável. E o Alerta Máximos, eles são palestras que vão acontecendo periodicamente, né, sempre sobre um tema que fala sobre um papel que a gente exerce. Então, o primeiro foi sobre sexualidade, a gente começou a pensar, é um ambiente para falar de sexualidade masculina, fantástico. Esse último foi sobre paternidade. Eu não sei se pode revelar o próximo, mas nosso pastor, o Thiago, ele já tá com um tema já muito forte. Revela logo, irmão, tem que falar. Se fechar, o tema deve ser prosperidade. Olha aí. Né? Então, é um tema muito forte também. E nesse ambiente é pra gente realmente forjar mais da nossa identidade. Então, no tema paternidade, a gente começou a ver que é muito interessante a gente trazer, né, a perspectiva da eternidade em tudo que a gente faz. Porque quando você traz essa perspectiva, você se blinda suas intenções, blinda seu coração, blinda sua perseverança. Porque se você parar para pensar e fazer um cálculo humano, Jandre, tem hora assim, vou olhar para o meu relacionamento, se você calcular, não está valendo a pena. Você está num momento que você está cedendo muito, você está sacrificando muito, está fazendo muito pelo outro, não está valendo a pena. Se você olhar, às vezes, né, pra sua paternidade, pô, meu filho tá num momento que ele tá sendo muito ingrato, que ele tá desrespeitando, né, que ele não tá me obedecendo, não tá valendo a pena. Se você fizer um cálculo humano, parece que não tá valendo a pena. A liderança, né? Tá lá liderando o GC, um ministério, não tá valendo a pena. Ajudei o cara, conversei aqui com a pessoa, conversei com o casal, fiz isso aqui pra ele, tirei dinheiro do meu bolso, apoiei aqui, ofertei, apresentei ele a uma pessoa. Você fez tanto pela pessoa, mais do que você precisava. E a pessoa virou as costas, parece, se você fizer um cálculo humano, parece que não vale a pena. Mas quando você traz a perspectiva da eternidade, você se blinda nos papéis que você está exercendo. Por quê? Eu não estou casado com a Catarina para valer a pena, para só viver, né, uma primavera dentro de casa. Não, eu estou casado com ela para cumprir uma missão eterna. O nosso maior objetivo é chegar no céu juntos. Você não está cuidando do seu filho só porque ele te agradece, só porque ele fala bem de você, só porque ele te obedece. Não. A nossa missão final é que a alma dele seja salva. Que ele seja próspero. Então você coloca ele na melhor escola que você pode, você ensina ele, mas que ele seja salvo. E isso te blinda. Você não está no ministério porque você vai ser aplaudido, reconhecido, honrado, e, né, sempre vão te agradecer. Não, até Jesus, né? Jesus fez muito pelas pessoas e muitos nem voltaram para agradecer. Mas é porque você está ali plantando uma semente de Deus na vida dela e em algum momento pode frutificar e nem sempre com você. Né? Nem sempre você vai ver isso. É isso. Então, quando a gente abordou lá o tema da paternidade no Alerta Máximos, é para trazer uma perspectiva maior que nos torna pais melhores para os nossos filhos que precisam da gente mais do que os nossos clientes. Não, top demais. Essa aí, se você repetiu, eu infelizmente nesse dia eu tava num curso, tava num congresso. Cara, foi muito doido, eu acho que tinha que repetir, verdade. E se tiver em algum lugar, convida nós que eu quero ir de novo. Mano, você foi, né, você repetiu a da sexualidade no Rio, né? Também. Né? Na Zona Sul. Na Zona Sul. Isso. Então, repete essa que eu vou. Daqui eu vou falar. A da paternidade, irmão, você vai repetir lá. Eu tô aqui com um problema sério, porque a gente nunca aconteceu isso. Ó, tem 3 patrocinadores pra falar ainda, ainda tem que finalizar o programa. João, bota aí pra gente falar dele. E a gente finaliza o programa mais uma vez. Sangue de Jesus que tem hora, aleluia.
Manda aí, João. Eu acertei o próximo, ó. Viu? Acertei. Body Club Fitness. Body Aí Club sim. A sua É academia agora. A minha academia agora, eu voltei. Isso aí. Agora pra ficar. Irmão, a Academia Body Club é localizada no centro de Cabo Frio. Academia top, tem tudo quanto é equipamento que você quiser, tem lá, irmão. Ah, tem equipamento que faz aquilo? Tem. Tem aquele, o outro também tem. E tem uma coisa na Body Club que eu sou fascinado, irmão. Lá eles têm uma área kids, que, cara, dá banho em área kids de shopping, tá? Pra você ter um momento com teu filho, uma memória com teu filho. Agora, eu tenho que ficar em casa com meu filho, não dá pra malhar. Agora dá, porque na Body Club tem um espaço kids top. Você vai tornar o seu momento de cuidar da sua saúde, o seu momento de cuidar do seu emocional em um momento também com o seu filho. Então, vai pra Body E Club, plantar uma semente. que é top, né? Academia Triplex de Cabo Frio. Aleluia. Bora, João! Aleluia. Faltou. Nina! Pasta e basta. Não, para. Nina, pasta e basta. Irmão, pensa no... eu tô até salivando, eu vou lá agora. Chico, não fecha não que eu vou ir. Hoje em dia é bom pra ir. Irmão, o melhor restaurante da cidade de Cabo Frio, disparado, irmão. Uma casa italiana, uma casa de massa. Cara, esquece. A pizza é sensacional. Tudo com qualidade. Todos os ingredientes lá são com qualidade, irmão. Ah, você lá não vai comer um macarrão com bacon. Ah, não vai. Lá é guanciale, irmão. É um troço que caro pra caramba. Aprendeu o nome. Aprendi o nome, você viu? E você vai... Procura guanciale aí que você não vai achar, irmão. Cabo Frio, mas lá tem. Pizza, tudo dele é com alta qualidade. A pizza de burrata é uma burrata inteira. Irmão, esquece. E outra coisa... O pudim mais maravilhoso do mundo. É o melhor... Olha... pudim do mundo. Se você não Vão, gostar do pudim, você vai falar lá, Francisco, o Cássio disse que se eu não gostar do pudim eu não pago. Porque eu vou lá e pago. Pode ir lá e come o pudim, irmão, que é o melhor do mundo. Isso é uma experiência gastronômica unida pasta e baixa. Você precisa conhecer. Meu irmão, muito obrigado. Eu não tem nem muito mais o que falar. Vai- Alguma coisa. A gente tem que dar um recado pro final. Não, vai deixar um recado pro final. Isso. Mas antes eu queria agradecer a presença de vocês. Top demais, mano. Não quis nem interromper o bate-papo para falar dos patrocinadores. Vocês me perdoem, entendam, por favor, porque foi top, muito conhecimento. Amém. Vocês Bom. têm uma experiência bacana de vida, porque eu acho que vocês convivem com o problema dos outros, então acaba aprendendo pelo problema dos outros. Né? Eu acho Também que carrega, né? Também. porque eu vejo Verdade. isso, cara. Carregar A também, gente, não como vou- liderança de GC e tal, as pessoas acham que a gente tá ali para ensinar e a gente é o que mais aprende. É verdade. Então eu fico assim, cara, é fantástico. E vocês deram uma aula pra gente aqui, cara. Muito obrigado. E eu queria que vocês pudessem aí dar um recado Isso aí. pro pessoal, pro nosso público, Para que telespectador as do Alguém pessoas Tem que prosperem Falar. emocionalmente. Para que as pessoas tenham... Fica mais ligado na vida, né? E para de arrumar problema de graça. No trânsito, Deixa um principalmente. recado aí. Deixa um recado final Passa o aí trânsito, e vambora. Respira fundo. Não fala, paixão. Olhar para, já que nosso podcast, né, girou em torno de família, de casamento, né? Olhar para o seu casamento como o seu grande campo missionário, né? Olhar para sua família, sua casa como seu grande campo de missionário. Não adianta você ser próspero, prosperar em outras áreas e na sua conjugalidade, na sua família, você também não prosperar, você não ser uma bênção ali. Você estava falando sobre heróis, né? Hoje em dia a gente está perdendo um pouco essas referências, né? Do Superman, do super não sei o quê, do Homem de Ferro. Mas não tem problema, a gente não pode perder isso na nossa casa. Eu não posso perder e ser uma referência para o meu filho, uma referência para minha filha, né? Enquanto pai, enquanto mãe, né? As outras podem até ir desandar, né? Mas dentro de casa não, a gente tem que perseverar. Então, tá aí. Muito a gente prosperar em todas as áreas, na saúde física, treinando, cuidando do nosso Mais uma. nosso exercício, se alimentando bem, mas também da nossa saúde emocional, cuidando de tudo que a gente sente, que muitas vezes está revelando coisas da nossa história, que nos assombra, nos atropela, né? A qualidade dos nossos pensamentos, que muitas vezes nos preocupam, nos perturbam.
entender que feridas são essas, mas cuidar também da nossa saúde espiritual. E a gente não está falando sobre buscar religião, não, porque religião é quando a pessoa está tentando encontrar Deus, está tentando buscar Deus, né? Quando a gente conhece o Evangelho, a gente entende que é Deus que vem ao nosso encontro, é Ele que vem nos buscar, é Ele que quer ter um relacionamento, é Ele que quer nos salvar, é Ele que deseja que nós o encontremos, e a gente não precisa, por esforços, por méritos, não precisa mostrar nenhuma medalha, nenhum resultado, né? É de graça. Deus quer ter um relacionamento conosco. Então, cuidemos da nossa saúde espiritual também, porque as coisas não se encerram aqui. A gente tem toda uma eternidade para desfrutar. Top, hein? Meu povo, muito obrigado, Pedro, Obrigada. Catarina. Foi top demais a presença de vocês. Amém. Que podcast, Bom irmão. demais. E você que com certeza ficou até o final, irmão, e não tá inscrito, eu vou orar pela sua vida. Se inscreve, porque daqui a pouco tem um próximo episódio top esperando pra você aqui fresquinho. Alguém tem que falar. Muito Até a obrigado. próxima. Tchau, tchau.